Olá! Nessa nossa parte do mini curso, vamos abordar a confecção de artigos, HTML personalizado, menus, configurações globais. Então, para você criar um artigo, você tem que colocar ele em alguma categoria, nem que seja a categoria sem categoria. Então, vamos lá no nosso back-end do nosso mini curso. E vamos digitar o usuário e a senha. Então, nós podemos ir pelo gerenciador de categorias. E já temos a categoria sem categoria. E vamos criar uma categoria. Dinheiro. Vamos descrever a categoria. A partir dessa versão, você pode criar quantas subcategorias você precisar. Você pode ter na categoria dinheiro, você pode ter mercado financeiro, aplicações, economia, microeconomia, macroeconomia e assim por diante. Então você pode colocar na categoria, da categoria, da categoria e assim por diante. Vamos salvar e fechar. E vamos criar uma nova categoria. Qualidade de vida. O apelido ele mesmo coloca. Se eu quisesse que ela fosse uma subcategoria de dinheiro, eu colocava aqui. Salvar e fechar. Bem, visto isso, agora vamos criar o nosso artigo. Gerenciador de artigos, novo artigo. Novo artigo, vamos criar um sobre o valor. O apelido a gente coloca, a categoria é necessário colocar, né? E vamos colocar dinheiro. No texto, eu já vou pegar um texto que eu já tenho, editar, selecionar tudo e vou colar. Aqui é como se fosse um editor comum, né? Você pode ter outros tipos de editor no Joomla também, né? Ou mesmo, que nós vamos ver aqui, você pode selecionar o plugin do TinyMCE e acrescentar mais funcionalidades. Isso nós também vamos estar vendo. Então aqui nós temos o título, o apelido o Joomla coloca, se está publicado ou não, nível de acesso público, registrado ou especial. O registrado é apenas para os usuários que têm login. Se vai estar na primeira página ou não. O idioma, se você estiver trabalhando com mais de um idioma, né, você pode também estar colocando um artigo num determinado idioma. Você pode colocar a data do início da publicação e a data do encerramento da publicação. Ou seja, você pode digitar todos os artigos de uma semana. Cada artigo, por exemplo, os artigos de segunda, vai começar na segunda, terminar na segunda. Os da terça e assim por diante. Opções do artigo. Você pode colocar várias, você tem várias opções. Você vai colocar se vai exibir o título, introdução, link da categoria, etc. Se você quer colocar aqui no segundo parágrafo, por exemplo, você tem a opção de colocar um leia mais, e aí vai aparecer o botão do leia mais, mas isso para artigos que estiverem em destaque, que vão aparecer na página principal. Então você pode ir customizando o seu artigo, né? As imagens, você pode colocar uma imagem no artigo. Por exemplo, aqui.
escolher um arquivo, escolher uma imagem para esse artigo. Aí eu tenho que iniciar o envio. Aí já estou na pasta de imagens do meu servidor, é só inserir. Aqui você tem como customizar a imagem para que ela possa ter um alinhamento ou para a direita ou para a esquerda. Fica a seu critério. Vamos deixar na esquerda mesmo. Os espaços entre a imagem e o texto, vamos colocar 5 pixels. Opções de metadados, para você ter um melhor resultado de buscas no site, pelos sites de buscas. E assim por diante. Você pode ir testando as opções que você estiver precisando para o seu artigo. Só vai fechar, vamos pré-visualizar. Então aqui na página principal nós já temos o nosso artigo. Eu clico no Leia Mais e aí eu tenho o artigo completo. Vamos criar um novo artigo. Qualidade de vida. Vai pertencer à qualidade de vida. Publicado, etc. Página de destaque sim. Vamos pegar o nosso artigo de qualidade de vida. Colocar um Leia Mais aqui. Leia Mais, só basta clicar em Leia Mais, já está o botão colocado no texto. Você pode fazer uma âncora, né? Aí é igual o HTML comum, né? Coloca uma âncora e vai dividindo o seu texto e faz uma repaginação por aqui mesmo. Isso é o quebra de página. Então vamos salvar e fechar. Vamos visualizar o site. Então nós já temos 2 artigos. Cliquei no Leia Mais. Veja que essas opções aqui de imprimir e de enviar por e-mail, você pode customizar também naquela tela do back-end. O TinyMCE é estendido. Eu venho em extensões, plugins. Editor MCE, TinyMCE. Vou colocar as funcionalidades estendido. Vamos ver o que vai acontecer na edição do artigo. Vamos salvar. Vamos gerenciador de artigos. Vou no valor. E aí perceba que as ferramentas mudaram. Entraram mais ferramentas. Aqui foi onde eu falei, se eu tivesse com um editor Word, eu simplesmente colaria o texto e copiaria o texto, né? E colaria aqui, já com a formatação, etc. Então aqui nós mudamos a funcionalidade de um plugin no Joomla. Como eu gerencio os artigos da página inicial de destaque. Vamos lá. Artigos em destaque. Aqui eu posso alterar os artigos em destaque, colocar outros, tirar, limpar, excluir, publicar, despublicar e assim por diante. Isso é legal quando você tem bastante dinamismo no seu site, que você
coloca textos todo dia, etc. Bom, agora vamos instalar um novo componente. Aqui o componente em questão é de HTMLs personalizados. Por que que nós temos a necessidade de colocar um HTML personalizado? Porque o editor do Joomla, ele tira algumas tags de HTML que são avançadas. Então, mesmo você digitando o HTML inteiro, algumas tags de HTML, alguns comandos, eles não vêm integralmente. Então, aqui nós temos esse módulo que faz exatamente isso. Então, vamos instalar nós já baixamos daquele site, né? E vamos estar instalando esse componente. Extensões, gerenciador de extensões. Escolher o módulo. Esse que nós baixamos. Upload. Depois que escolhemos o módulo, vamos upload e instalar. Instalação do módulo concluída com sucesso. Então agora vamos em extensões, módulos. Nós já temos o módulo. Ele não está ativo, então temos que ativar. Exibir em qual posição. Vamos colocar na posição 12, que é a posição central. Middle top. Em quais páginas ele irá aparecer? Só temos uma, então vamos colocar na home. E aqui nós vamos pegar um texto que nós... quando você assiste um vídeo no YouTube, você tem a opção de incorporar, de compartilhar o código, né? Então você vai lá em compartilhar o código e pega o código que apareceu no seu vídeo, opção de código antigo ainda, né? Vamos copiar e vamos colar. Copiamos e colamos. Então não tem muito segredo, é só simplesmente copiar e colar o módulo. E então, no caso de algumas opções que você não tem a possibilidade de colocar no artigo. Até a versão 1.5 do Joomla, você colocava muitos HTMLs no próprio artigo. Aqui não, você já começa a ter um módulo personalizado só para poder estar colocando HTML avançado, né? Só vai fechar e vamos visualizar o site. Então aqui nós temos já um clipe de vídeo no nosso mini curso. Every time I talk to my students, Menus. Agora vamos colocar a opção de menu em... Eu quero colocar um menu, componentes, módulos. Eu tenho o menu principal. Já está na posição 7. Então, se eu quisesse criar um novo menu, eu teria que criar um novo módulo.
E dependendo da posição do template, ele pode ser tanto horizontal como vertical. Vai depender muito de como foi programado o seu template, né? Então, vamos em menu, gerenciador de menu, adicionar. No main menu, né, no caso. Vamos adicionar itens de menu. Itens de menu. Novo. Selecionar. Então aqui no caso eu quero um único artigo. Eu poderia colocar um componente de fórum, um componente de blog, e aí é só procurar o componente e instalar. Mas aqui no caso eu vou instalar só um único artigo. Então vamos selecionar o artigo, valor, colocar o título, dinheiro, que se eu tivesse subitens de menu, né, eu teria outras opções. Salvar e fechar. E vamos visualizar. Então já tenho aqui no main menu dinheiro. Se eu clicar, já vai apontar para o meu artigo. Vamos acrescentar mais um item de menu. Também artigo único. Poderia selecionar uma categoria e exibir todos os artigos daquela categoria. Qualidade. Só qualidade. E vamos escolher o artigo. Salvar e fechar. Visualizar o site. Então eu já tenho aqui a segunda opção, qualidade. Agora vamos falar das configurações globais. São as configurações de site, de sistema, de servidor. Site, configurações globais. De site, se ele vai estar offline ou não, né? Se eu quero colocar, por exemplo, o site em manutenção, ele vai me dar um login para que eu possa entrar no site. Isso é muito importante quando você estiver dando manutenção no seu site. Ou então quando você está começando um site, que ele ainda está com conteúdo meio restrito, aí você altera essa opção. Questão dos editores, se você quer sem editor, para você poder colocar HTML ou com outros tipos de editores. Essas configurações de cell dependem do seu provedor. Para que você possa ativar o modo rewrite, ele tem que estar configurado no seu servidor Apache. E aí você pode melhorar mais o desempenho nos sites de busca. Sistema. O idioma de ajuda, né? Se nós tivéssemos outros idiomas, né? Então, se você quer trabalhar com debug, se você estiver trabalhando com componentes ou com plugins, desenvolvimento de plugins, essa opção é muito importante. Cache para você melhorar o desempenho do seu site. Né? Em servidor. Se você quer que ele trabalhe no modo comprimido ou não. Se você quer, por exemplo, se você tiver no seu provedor a forma de você colocar o SSL, então você poderia estar protegendo só o administrador. Mas essa opção, além de você ter que ter um backup do seu site primeiro, você tem que ter a certeza de que o seu provedor tem esse recurso. E aí sim você pode bloquear só o administrador ou o site inteiro está já em HTTPS, né? Habilitar FTP, você pode ter, se você estiver trabalhando com Akiba, por exemplo, você pode estar deixando
o FTP habilitado para que ele possa estar fazendo as atualizações dos componentes por FTP. Banco de dados, aqui vem as opções. E aqui as configurações de e-mail, para que você possa receber e-mails das pessoas que se registraram, que se cadastraram, que você possa receber os e-mails do Fale Conosco. E aí você tem que ver com o seu provedor quais são as portas, quais são as configurações que ele suporta, né? O endereço do servidor. Permissões, aí entra na parte de ACL, né? Então salvamos as configurações. Como foi dito, né, a certificação digital é possível, mesmo sem você ter o certificado digital. No caso do local web ou Allhost, eles possuem esse tipo de serviço. Só que, como eu havia dito, né, você tem que ter um backup antes, você tem que ter uma preparação antes. E aí sim, você pode colocar pelo menos só o administrador em SSL. Para quê? Para você proteger o seu back-end das invasões, etc., né? Então, nós temos o curso presencial da Escalante, que nós vamos abordar mais questões, né? As questões de slideshow, de Facebook, de componentes personalizados, enquete. Vamos estar vendo os feeds de notícia, o próprio ou de terceiros, weblinks, banners, né? A mensuração de cliques, etc. Vamos estar fazendo um site completo pelo curso presencial da Escalante. As extensões do Joomla. Você tem o link das extensões do Joomla, que você tem mais de 9.400 extensões. Tem extensões para tudo quanto você precisar no seu site de recursos. Desde como colocar um newsletter, como melhorar algumas coisas, como colocar um chat, um fórum, e assim por diante. É uma infinidade, são 9.400, estima-se, né, 9.400 extensões à sua disposição. Meu e-mail para dúvidas é altamira@escalante.com.br. Espero que esse mini curso seja útil para você.